7 horas 33 minutos, 7 horas 33 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM. Bom dia, Barão, bom dia, Calabigato. Fala, Boechat. Bom dia. Vou precisar de cola hoje, mas vamos tentar aqui, olha aqui. Bom dia para Porto Alegre, para Curitiba, bom dia para São Paulo, bom dia para Vitória, para Salvador, para Belo Horizonte, para Maringá, bom dia para Manaus, bom dia para Fortaleza, bom dia para João Pessoa, bom dia para Brasília, bom dia para Miami, Tampa, Orlando e bom dia para o meu querido Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa onde estou neste momento no Museu do Amanhã. Pela primeira vez, desde que o Museu do Amanhã foi inaugurado, eu consigo vir ao Museu do Amanhã. Hoje tem aqui, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, um evento organizado pela Band aqui no Rio de Janeiro, em que parte da sua equipe de jornalistas vai conversar com ouvintes, convidados, junto com o Museu do Amanhã, para um bate-papo aí sobre a situação do Brasil, Barão, as expectativas e tal. Eu trouxe a minha bola de cristal, porque você sabe que tem determinadas coisas que eu vou direto lá na bola de cristal, né? Miami Sayonara, né? Madame Sayonara, previsão do futuro, devolvo a pessoa amada em 3 dias. Minha gente, vamos tocar o barco rapidinho, não sei se eu estou no ar no Café com o Jornal, estou sem retorno aqui, estou no ar, bom dia para o Megali, para a Júlia do Ailib, também para a Roberta Russo no Band News TV. As imagens do Band News TV e da TV Bandeirantes estão agora sintonizadas aqui neste estúdio belíssimo improvisado no auditório do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na belíssima região portuária do Rio, recuperada, né? Um dos legados da Olimpíada do Rio de Janeiro foi a revitalização desta região central da cidade do Rio. Está uma beleza muito, muito, muito bonita mesmo, minha gente, vale a pena ver. Bom, deixa eu falar um pouco sobre os assuntos que estão na ordem do dia. Primeiro quero registrar aqui uma notícia bastante curiosa, porque saiu hoje, acho que na Folha de São Paulo, o Barão me ajuda, que eu estou sem os jornais todos aqui do Rio, de que o Supremo Tribunal Federal resolveu fazer um gasto da ordem de 300 e poucos mil reais por ano para poder dar aos seus ministros no aeroporto de Brasília Tá no Globo, Boechat, no Globo de hoje, tá? Então deixa eu olhar para o nosso querido Globo aqui, que está na minha frente. O Globo está aqui. Cadê a notícia do Globo? Vamos lá. Sala VIP no Supremo, isolamento por R$ 374.600. Ano passado, o Supremo alugou um espaço no aeroporto de Brasília que isola os ministros até o embarque na aeronave. A medida é por segurança, entre aspas, diz a corte. Já na coluna da Isto É, que eu faço com o nosso Pablo Fernandes e com o meu querido companheiro Ronaldo Erdi, há algumas semanas ou meses talvez, eu publiquei, por ação do próprio Pablo, uma notícia. Eu vou pedir ao Pablo para nos atualizar quanto ao valor e à época da publicação, uma notícia de que o Senado, a Câmara e a Suprema Corte estavam gastando muito dinheiro com áreas privativas no aeroporto de Brasília para isolar do público geral os seus integrantes. A notícia saiu com o título Salas VIP, foi publicada no dia 7 de fevereiro. No país das mordomias, com o auxílio moradia e outros penduricalhos, a Câmara, o Senado e o Supremo, além do STJ, gastaram juntos mais de 1 milhão em 2017 com o aluguel de espaços VIP para as vossas excelências ou nossas excelências apenas no aeroporto de Brasília. Na própria descrição do terminal, depois de passar pela área de segurança, o cliente deixa para trás o barulho, a multidão e o caos. Essa área exclusiva tem essa plaquinha bonitinha lá. As salas contam com linhas telefônicas, televisão, sofás e outros agrados, como são as salas VIP em geral. Olha, nada contra a eventual necessidade de proteger de determinados inconvenientes, ataques ou coisa que o valha, autoridades públicas, nada contra. Mas eu queria perguntar às suas excelências do Supremo, do STJ, da Câmara e do Senado, se primeiro eles estão sob ameaça pública.
Não me parece que estejam. Há, eventualmente, um questionamento aqui, um questionamento ali. Pode até se considerar que há um determinado excesso de uma abordagem, alguém que vai, alguém que interpela, etc. e tal. Mas isto não é verdade que se aplica ao conjunto dessas casas. O Supremo tem 11 ministros, o STJ deve ter uma penca maior ainda, a Câmara e o Senado têm para mais de 600 integrantes, e eu não me lembro de um número significativo, ou até pequeno, na Câmara e no Senado, ou menos ainda no Supremo e no STJ, não me lembro de nenhum, que tenha enfrentado qualquer tipo de abordagem dos chamados cidadãos em áreas públicas. Agora, se o Congresso, se o Senado e agora o Supremo também resolvem criar uma espécie de isolamento para os seus integrantes, sendo eles representantes da sociedade, eu quero saber o seguinte: primeiro, quantos estão sendo alvo desse tipo de coisa? Não me parece que se justifique algo de caráter geral para aqueles que eventualmente alegam ou de fato passaram por situações desse tipo. Segundo, que se dê eventualmente uma garantia de deslocamento para eles nesses ambientes. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, garantida está, portanto, a segurança e o isolamento de suas excelências no aeroporto de Brasília, ao custo de mais de R$1 milhão em 2017 e de 374 mil só do Supremo Tribunal Federal este ano, ao ano. Isolados estando e garantidos estando no aeroporto de Brasília, como estarão em outros 27 aeroportos de capitais do país, ou 26? Como estarão em outros lugares? Como estarão nos restaurantes? Como estarão nas ruas? Como estarão nas palestras que dão, nos eventos de que participam, nas atividades públicas que são obrigados a manter pela função pública que exercem, pelo papel público que desempenham? Quer dizer, a ideia de criar um bunker de proteção para suas excelências no aeroporto de Brasília especificamente é não apenas dispendiosa, é cara, como é absurda pela sua irrelevância diante de uma potencial, se é que existe, ameaça a este conjunto de autoridades. Ela não se daria apenas em Brasília, ela teria que ser nacional. E, finalmente, restando que A gente perdeu o contato com o Boechat no Rio de Janeiro, né? A gente vai tentar restabelecer o contato na capital fluminense, nessa transmissão que a gente está fazendo diretamente do Rio. Assim que a gente restabelecer o contato, o Boechat volta aqui à programação da Band News FM. Pode ser? Então a gente daqui a pouco volta, 7h40. Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento. Oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra uma conta 100% digital direto pelo celular. Gafisa Belvedere Lorient Boulevard. Viva todos os lados bons da vida. E EPD, Escola Paulista de Direito. Descontos de até 35% em todos os cursos de pós-graduação. Quer ver como ficou mais fácil juntar milhas Smiles? Peça um Uber, isso mesmo. Só na Smiles você acumula 3 milhas a cada real gasto nas suas viagens de Uber, ou 4 milhas se fizer parte do Clube Smiles ou da categoria Smiles Diamante. Depois é só trocar por passagens aéreas, reservas em hotéis, aluguel de carros e até por outras viagens de Uber. Com esta parceria, seus destinos favoritos estão cada vez mais próximos de você. Acesse smiles.com.br e saiba mais. É mais fácil viajar com a Smiles. O governo federal está garantindo crédito para o produtor rural com menos juros e acesso ainda mais fácil. Este ano são mais de 194 bilhões de reais. E quando o Brasil avança aqui no campo... Aqui na cidade, a gente tem mais oferta de alimentos com mais qualidade e preços menores. Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019. Crédito que faz o campo avançar e a vida melhorar. Acesse agricultura.gov.br e saiba mais. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. 7h42. Pasmo fiquei, Ricardinho Boechat. Pasmo fiquei eu. Deixa eu dizer pros ouvintes, eu tava brigando aqui fora do ar com o Bruno Venditti, com o Bigode aí das Carrapetas, que é o seguinte, cara, eu pra chegar aqui no Museu da Manhã maravilhoso hoje, no horário direitinho, cheguei 2 minutos atrasado, eu tive que fazer uma maratona que velho já não devia fazer mais. Acordei às 4h30 da matina, fui pro aeroporto em São Paulo de moto, peguei o avião, que milagrosamente chegou no horário, desci no Santo Dumont, peguei outra moto na garupa, veio pra cá na velocidade
velocidade adequada, porém imprópria para um velhinho da minha idade. Cheguei aqui, corri, feito um desgraçado, que o segurança lá de longe da portaria do museu não deixou passar a moto, vim correndo, um pique olímpico, sento aqui, interrompe, cai a linha no meio. Mas cadê a linha reserva? A linha reserva caiu também. É o seguinte, ó, eu só não vou dar um cacete no responsável, porque eu não sei quem é, mas que merece, merece. Queridos ouvintes, desculpe, só concluindo aquele raciocínio, eu quero saber agora se a ideia de dar segurança a ministros do Supremo, deputados, senadores, gastando dinheiro público no aeroporto de Brasília, faz algum sentido. Resta perguntar aos que autorizaram essa despesa com dinheiro nosso, o que farão nos outros 26 aeroportos do país. E, finalizando, que eles se perguntem em que medida é razoável que figuras públicas que exercem funções públicas remuneradas pela distinta sociedade, portanto pelos contribuintes, se concedam esse isolamento com uma alegação que me parece falsa de ameaças à sua integridade física, à segurança dos ministros. Eu não me lembro, salvo situações muito específicas, e aí o caso específico é que tem que ser tratado, de ministros do Supremo passando por sufoco coletivamente. Nem de deputados ou senadores coletivamente passando por sufoco. Se lá há 700, 800, 1 milhão de figuras e 10 ou 15 estão em situações expostas, não vou entrar nem no mérito, né? Que elas sejam objeto de algum tipo. Gente que anda de jatinho da FAB, gente que anda de carro com segurança, não raro blindados e para cima e para lá, ainda vão querer uma área isolada em cada aeroporto do país para poder atuar, circular na nação que lhe paga os salários acima das nuvens, pô, por favor. Mas enfim, toque-se o barco no seguinte sentido, o assunto do momento é esse bafafá que expõe o governo batendo cabeça sem parar em função da crise produzida pela greve dos caminhoneiros. O governo, cansei de falar aqui, vocês também, foi incapaz de perceber que um tsunami se aproximava, ignorou olimpicamente as mensagens, os ofícios, os apelos dos caminhoneiros e de suas lideranças ao longo do ano passado, para se discutisse de alguma maneira um jeito de mitigar, de amenizar o repasse do preço do diesel direto para a bomba pela Petrobras. Essas reivindicações começaram em outubro, se prolongaram em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegou em maio, ofícios, tentativas de reuniões e tudo mais, com a Casa Civil do Planalto, sem que nada fosse produzido por suas excelências. Nada. Nenhuma conversa, nenhuma proposta, nenhuma negociação, nada. Uma semana antes da greve, mandaram outro ofício dizendo o seguinte: olha, subiram o tom e disseram, vamos parar o país. Uma semana. O que fez o governo, o que fez o Planalto? Nada. Depois que a greve estourou, ainda tentou achar que a greve era bobagem. O Temer, no segundo dia de greve, o ato mais importante da agenda do Temer foi lançar a candidatura de Henrique Meirelles. No quarto dia foi dizer que a coisa mais importante que estava acontecendo no país era a entrega de automóveis por ele à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aí quando viram que o país estava entrando em colapso absoluto, no quarto dia, propuseram lá de noite uma proposta, que era uma proposta feita nas coxas, que não deu certo, a greve não cedeu. Prova de que o assunto era um assunto que sensibilizava a opinião pública é que esta população, esta sociedade afetada pela greve, apoiou a greve, até que ela virasse um carnaval, lá depois que se dividiu e tal, mas ela foi uma greve que mereceu apoio da sociedade. O governo foi incapaz de produzir algo preventivo e algo simultâneo. Cedida a greve, concluída a greve, graças aí ao desgaste do movimento, também ao atendimento, à promessa de atendimento das reivindicações e tal, continuam ainda em pauta as confusões produzidas pela esplanada do Ministério. A Secretaria não sei o quê de Segurança Institucional, a tal da ABIN, o próprio Planalto, a Casa Civil do Planalto, o senhor Padilha, o próprio presidente Temer, o ministro ausente Moreira Franco, a ministra das Minas e Energia. Cadê essa figura? O epicentro da questão está no preço do combustível. O ministro dos Transportes, agora a Agência Nacional de Transporte Terrestre, conseguem produzir uma tal confusão que em menos de uma semana estamos na terceira tabela diferente de preços de fretes, sendo que as duas últimas foram publicada e revogada, uma e outra, em menos de 12 horas.
Essa gente está fumando o quê? Para produzir esse efeito, eu queria pelo menos que me dessem a dica, quem sabe em algum momento eu quero também delirar um pouco. É impressionante. Agora estamos na seguinte situação. A primeira tabela do frete foi publicada invertendo valores históricos, enfim, uma confusão, parece que foi um erro, para não dizer que foi uma burrice, eu prefiro achar que foi um erro. A segunda tabela foi feita majorando os fretes como queriam os caminhoneiros, mas num patamar que o setor produtivo que contrata os fretes, pô, isso aí vai quebrar comigo, vou suspender minhas cargas. E aí, 12 horas depois, ou menos de 12 horas, menos de 10 horas depois, outra tabela, que é a que está em vigor neste momento, foi editada ontem à noite, reduz em 20% a tabela anterior. Vamos ver como os caminhoneiros e as suas lideranças reagem ao longo do dia de hoje a este corte de 20% na tabela anterior. Há informações de que algumas lideranças de caminhoneiros até entendiam que com o aumento excessivo, se é que foi excessivo, atenção, se é que foi excessivo, haveria um problema na redução da contratação de cargas. Então nem eles quereriam algo desse tipo. Mas o fato objetivo é que essa situação toda demonstra o quanto é ineficiente, ausente, incapaz o governo que temos. É impressionante. A cada dia que passa, a sensação que eu tenho é que nós temos um governo que não existe e que nós cada vez mais precisamos desesperadamente que essas eleições cheguem o quanto antes, pela via democrática, para a gente achar uma saída, porque do jeito que está essa gente aí, vou te contar, só tem maluco. Vamos nessa.